Hoje, no Imprensa Livre, estamos recebendo a presidente da FENINFRA, Vivian Mello Suruagi. Vivian, muito obrigado pela sua presença no programa. Vai ser um programa, acho que muito interessante e inusitado para o nosso público, como nós vamos discutir as questões técnicas de um assunto tão politizado hoje no Brasil, que é essa mudança de paradigma tecnológica quando a gente sai do 4G e vai para o 5G. É uma coisa que eu acho que muita gente já ouviu falar, mas ninguém tem muita noção, né? O público leigo, né, acha que, de repente, da mesma maneira que se passou um dia do 3G para o 4G e do 4G vai se passar para o 5G, é apenas um upgrade, é uma coisa que vai ficar um pouquinho mais rapidinho e tal, mas, pelo que a gente tem lido e tem se informado, a mudança do 4G para o 5G não é uma mudança banal, não é uma mudança corriqueira, é uma mudança que muda a própria relação da civilização com a troca de dados e com a participação dos equipamentos móveis na vida das pessoas e das empresas. Então, eu queria começar por aí, né, que eu acho que é uma maneira da gente trazer todo mundo para a mesma página e trazer o nosso público para entender a importância do assunto que nós estamos discutindo. Então, em primeiro lugar, Vivian, eu gostaria de te perguntar como explicar para o público leigo o impacto social e econômico esperado com a implementação e a popularização da tecnologia 5G no Brasil. Perfeito, Alexandre. Primeiro, eu gostaria de lhe agradecer o convite para falar com você e com o seu público. Não é? O 5G realmente, como você falou, não é algo simples que vai ser uma mudança rápida de uma tecnologia para outra sem os diversos reflexos, tanto econômicos quanto sociais, financeiros, empregabilidade, tem diversos assuntos envolvidos nisso aí. Então, para nós contextualizarmos, eu gostaria primeiro de explicar a questão do 5G. O 5G vai aumentar violentamente a velocidade de transmissão de dados e vai proporcionar também baixa latência, o tempo que uma informação vai de um ponto para outro. O 5G funciona por ondas de rádios, né? Porém, o espectro do 5G ele é muito maior, mas muito maior que as tecnologias anteriores que nós temos a 4G. Só para você ter uma ideia, a velocidade média do 5G será 40 vezes maior, 40, 50 vezes maior do que o 4G. Então, enquanto o 4G conecta em torno de 20 mil dispositivos, equipamentos por quilômetro quadrado, o 5G vai poder conectar em torno de 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado. Então, nós vamos ter muito mais máquina funcionando ao mesmo tempo, muito mais dados sendo processados, e esse número de aparelhos conectados por área será de 50 a 100 vezes maior do que a atual. Né? Então, nós vamos estar falando com o 5G sobre realidade aumentada, sobre realidade virtual, sobre inteligência artificial, sobre robótica, internet das coisas, e tudo alimentado por sensores inteligentes, que vão exigir menos recursos, pois um grande número deles, como eu falei para você, eles vão poder se conectar numa única estação rádio base, né? Utilizando menos capacidade de dados, ou seja, vamos processar mais com menos energia, menos necessidade de alocação de equipamentos. Nós vamos colocar comunicação em todos os cantos do Brasil, isso é um grande problema do Brasil. Nós precisamos atingir a conectividade em nosso país, que tem dimensões continentais, não é? Então, só para alguns exemplos dos benefícios do 5G. Nós vamos ver drones circulando com encomendas a alta velocidade, nós vamos poder baixar filmes em 3 segundos, nós vamos ver as questões das cidades inteligentes, tudo conectado com redução, por exemplo, de problemas que nós sofremos aqui em São Paulo, de inatividade de semáforos, otimização do controle de tráfego, identificação rápida de vagas,
tempo médio gasto em congestionamento vai se reduzir, porque vai ter um controle com mais informações a esse respeito. O tempo médio de gasto em congestionamento aqui no Brasil é em torno de 82 minutos, mais ou menos, e que corresponde a uma perda de 300 bilhões de reais por ano no Brasil em horas não trabalhadas. Né? Nós vamos ter as ambulâncias conectadas com os prontuários e a famosa cirurgia à distância podendo ser realizada. Vocês viram que foram apontadas diversas pessoas que receberam a primeira dose da Covid e não receberam a segunda dose. Se nós tivéssemos o 5G, essas pessoas estariam conectadas com centrais de atendimento do Ministério da Saúde e poderiam ser contactados para tomar no prazo adequado a vacina. Nós vamos ter a questão de segurança pública, a polícia integrada com ambulância e corpo de bombeiros. Você desculpa eu me estender nisso aí, porque é tão maravilhoso. Não, vai, está fascinante. 5G, veja, eu tenho filhos adolescentes, agora eles vão começar a dirigir, 18 anos. E é uma preocupação minha como mãe, vendo tantos acidentes que ocorrem por ano. Você vê que 1.200.000 pessoas morrem por ano. Nós vamos poder ter o carro conectado. Até 2025, parece que 10% dos carros nos Estados Unidos eles vão estar sem motorista. Fora isso, a agricultura, que é uma grande fonte de renda. Só para curiosidade sua, a minha filha também tem 18, então eu divido com você a mesma preocupação. Perfeito. A agricultura no Brasil é a grande fonte de renda, é uma potência muito grande econômica no país, né, de geração de emprego e geração de renda. Pois bem, nós vamos modificar completamente a agricultura, nós vamos ter colheitadeiras inteligentes, nós vamos ver drones acompanhando as plantações para ver onde tem erva daninha, em vez de ficar se gastando um dinheiro imenso com herbicidas, com proteção, nós vamos pontualmente no local, na mesma coisa de adubação. Você sabe que nas fazendas também há um problema de locomoção, é difícil, as fazendas são grandes, relativamente grandes aqui no Brasil, nós vamos ter facilidade de movimentação, nós vamos ter, por exemplo, uma plantação de uvas, um exemplo simples, nós vamos poder verificar as pragas no número de cachos, de uvas. Quer dizer, uma visualização de imagem a 360 graus vai ser muito grande essa mudança também na agricultura. E tudo em que se resume a questão do 5G? É um aumento do rendimento da terra na agricultura, especificamente, e aumento da produtividade. Né? Você vê na mineração, os maquinários vão se comunicar entre si, inclusive evitando riscos de acidentes em minas. No meio ambiente, que está muito em voga nessa discussão internacional a respeito de meio ambiente, nós vamos ter uma substituição de processos movidos por combustíveis por tecnologia e dados. Ou seja, isso na veia é redução de energia. Nós vamos ter uma quantidade tão grande de dados que irão trafegar pelas redes que nós vamos ter menos tempo de uso de rede, menos gasto de energia e equipamentos mais sofisticados. Né? Então, nessa questão do meio ambiente, Alexandre, para finalizar, você vê essa questão de viagens aéreas. Elas produzem milhões de toneladas de gás carbônico. As reuniões os encontros vão poder ser substituídos por telepresença conectados pelo 5G. Né? As reuniões por vídeo vão reduzir o transporte coletivo, o carro, essa questão de carros elétricos, de carros autônomos conectados por 5G vão gerar mais eficiência, as cidades vão ter mais eficiência na questão da coleta de lixo, em saneamento em águas de esgoto. Então, é essencial nós termos rapidamente o 5G aqui no Brasil. Sem dúvida. Você contando, é engraçado como é que a memória da gente viaja. Você me remeteu a 1997, no auge ali da privatização das telecomunicações,
quando o Boris Casoy fez uma entrevista com o Sérgio Mota, que era o ministro das Comunicações, e eu assisti essa entrevista, e o Sérgio Mota falando das vantagens da privatização, né, dos celulares, das telefones e tal. E aí chegou uma hora que o Sérgio Mota disse o seguinte: ô Boris, celular vai vender em supermercado. O Boris Casoy deu um ataque. Falou, você está maluco, não exagera, ministro, como vai vender isso? Porque em 97, o celular era um artigo de luxo, né? E o Sérgio Mota falou, bem daquele jeito, trator dele, né? Ele falou o seguinte: Boris, acredita em mim, você vai entrar em qualquer supermercado, vai ter celular vendendo, você vai pegar e jogar no seu carrinho e pagar no... E era uma coisa que em 97 parecia ficção científica, né? E hoje é uma coisa mais banal do mundo, né? Qualquer Ricardo Eletro, qualquer Casa Bahia, qualquer Carrefour Extra, você entra e compra um celular funcionando, né? Então é interessante lembrar isso para quem está nos acompanhando, porque também quando você fala essas coisas incríveis aí, quase de volta para o futuro e tal, são coisas que realmente acontecem, né? Não é apenas uma visão tirada de livro de ficção científica. São tecnologias que estão aí, que estão caminhando, algumas delas, inclusive, já estão viabilizadas, basta a conectividade, basta a velocidade da transmissão de dados e alguns ajustes na sociedade para a implementação. Então, colado nessa resposta que você me deu, eu queria especificamente o impacto econômico. Existe algum tipo de estudo ou algum tipo de projeção de como a economia brasileira pode ser impactada em termos de crescimento, desenvolvimento, com a implementação do 5G? Eu gostei de você relembrar a época do ministro Sérgio Mota. Realmente, naquela época, nós tínhamos em torno de uns 5 mil terminais móveis celulares, né? Que não eram nem celulares, eram aqueles canhões que custavam milhares de dólares para você conseguir. Eu tive. Levavam 6 meses para nós conseguirmos. E agora não, nós estamos vendo algo que não é futuro, vai ser um presente futuro próximo, né? Nós vamos ter uma inserção mais competitiva na globalização do país. Os países desenvolvidos, eles procuram ser líderes em robótica, em manufatura de alta precisão, em inteligência artificial. Está na hora de nós irmos atrás dos países mais desenvolvidos. Nós temos que nos preparar para o 5G, IoT, Big Data, computação nas nuvens. Você vê que nós já temos países com 5G. Arábia Saudita, Coreia, Trinidad e Tobago, Austrália, Taiwan, os Estados Unidos, Kuwait, Hong Kong, o Reino Unido, a Inglaterra, né? Então, vários países já estão andando com 5G. Você vê a China, somente a China ela tem 700 mil antenas, estações de rádio de base 5G, 700.180 milhões de aparelhos já utilizando a rede 5G. Nós precisamos chegar lá. Veja, respondendo a sua pergunta... Já não está nem mais em fase experimental, estão em uso, não, é isso? E nós temos em torno de 164 redes no mundo afora já trafegando 5G. Então, realmente, nós precisamos rapidamente implementar o leilão do 5G. Nós temos estudos da McKinsey que ela diz que até 2025, em torno de 18% de conexões 5G nós teremos no Brasil. Mas, veja, na América do Norte vão ter 50%, 51% e na Europa 34%, né? Ou seja, 1/3 da população mundial terá 5G até 2025. E a gente precisa lembrar que para atingir 500 milhões de usuários, veja, 500 milhões de usuários no mundo, o 3G levou 9 anos, o 4G levou 6 anos e o 5G está previsto para levar 3 anos. Nós temos estimativas de estudos da McKinsey de que, a nível de negócios no mundo, serão gerados em torno de 11 trilhões de dólares de negócios. Somente em mobilidade, saúde, manufatura, comércio, algo que está mais próximo a nós,
nós vamos ter um incremento do PIB mundial em torno de 4 trilhões de dólares. É tudo trilhões. No Brasil, especificamente, está se esperando que até 2035 haja um impacto de 1,2 trilhões de dólares. Existem diversos estudos, né? A Deloitte disse que no mesmo período vai ter um incremento de 3 trilhões de reais no PIB brasileiro. O IDC disse que vai ter um incremento de 2,7 bilhões de dólares até 2022. Então, vamos lá. 1,2 bilhões de dólares até 2035 e 2,7 bilhões de dólares até 2022. Né? Então, e a questão de geração de empregos é muito importante. Você vê, Alexandre, que diversas pessoas com desconhecimento têm receio de aumento de tecnologia. Eles dizem assim, aumento de tecnologia significa substituir o trabalhador por máquinas. E é justamente o contrário. Com essa nova criação de novos negócios, nós estamos prevendo a criação imediata, em curtíssimo prazo, de aproximadamente 1,2 milhões de empregos. Não vai ter redução de empregabilidade. Os robôs, a gente vê, o robô vai necessitar de manutenção, os drones vão precisar de operadores, os carros autônomos vão precisar daquele famoso mecânico de martelinho de ouro. São novos serviços que vão surgir. E nós vamos estar enfrentando um boom de desenvolvimento e de aumento de produtividade aqui no país. Eu já começo a imaginar uma crítica que alguém esteja ouvindo, um pessoal mais ideológico, tanto ao lado mais à esquerda ou mais à direita. Então, vamos começar pelo pessoal mais à esquerda. O pessoal mais à esquerda pode começar a gritar o seguinte: mas isso aí é só para a região rica e vai ter exclusão social, o 5G nunca vai chegar na Amazônia. Como é que é? O 5G também tem uma previsão de ter uma universalização e cobrir, na medida do possível, boa parte do território nacional? Eu vou lhe falar aqui a respeito do que está preconizado no leilão. O edital do 5G está em análise no TCU, saiu o relatório da Anatel com a estimativa de preço do leilão e foi para o TCU. Né? Dentre as obrigações que as empresas vencedoras do leilão terão que implementar estão, primeiro, início do 5G, o funcionamento do 5G em 300 dias após a assinatura do contrato. Então, nós estamos prevendo que em julho do próximo ano, se não houver um maior prazo para análise do TCU, nós vamos começar a ter o 5G. Tem uma rede privativa móvel, que é uma rede de segurança do governo para atendimento das atividades de defesa, de segurança pública, não é? Que vai ser construída em Brasília. E uma infraestrutura através de uma entidade que vai ser criada para ver este assunto e também uma rede subfluvial. Nós vamos ter essa rede subfluvial na Amazônia, que ela vem de um outro programa. Veja, nós estamos nos afastando dos centros mais desenvolvidos, e que vai unir Macapá, Belém, Porto Velho, interconectadas no país. É o famoso programa Paz. Nós vamos ter que conectar todas as cidades que não estão ligadas com fibra no Norte e Nordeste. São aproximadamente 1.600 municípios, 7.000 quilômetros. Nós vamos ter 600 municípios, 603 municípios, para ser mais precisas, que não tem backbone e backhaul, que vão ter que ter a rede de fibra ótica. Nós vamos ter que conectar 27.000 quilômetros de estradas, de rodovias federais com 4G. E não tem o 4G. Em muitas viagens que nós fazemos por estrada, o modal viário no Brasil ele é muito forte, nós não temos conexão adequada. Nós vamos ter cobertura de 4G em municípios com menos de 3.000 habitantes.
Nós vamos ter que instalar 5G, primeiro nas capitais, depois até 2023 vai ser para as cidades com 500 mil habitantes, com mais de 500 mil habitantes, e até 2026 em municípios, em cidades com mais de 30 mil habitantes. Né? Então, não procede essa preocupação de que não há uma preocupação com relação à conectividade. Pelo contrário. E inclusão social, né? Inclusão social. Esse edital, ele gera uma série de obrigações. Nós estamos estudando no setor estas obrigações para entender bem o edital, para conseguir cotar, né, analisar esses custos de uma forma correta, porque tem comprometimento de prazo e comprometimento sério de prazo, tá certo? Perfeito. Agora, vamos para o outro espectro ideológico, a turma mais da direita, lá mais radical, que tem toda uma preocupação, que alguns chamariam até de conspiratória ou paranoica, de que essa tecnologia estaria trazendo sérios riscos à soberania nacional, à segurança de dados do Brasil, que poderíamos ser alvos fáceis de espionagem, cyberterrorismo. Então, e aí, o que a gente diz para esse cidadão brasileiro cético que está sendo a todo momento bombardeado por informações no WhatsApp dele, do tio, que manda, olha, cuidado e tal, o 5G vai roubar as suas... está entrando para invadir o Brasil e tal. O que nós poderíamos falar para tranquilizar essa parte, essa parcela da população que está com o pé atrás, cética e preocupada com a soberania nacional, com a proteção da tecnologia e dos dados do Brasil e em que ponto o Brasil está tomando cuidados para que não haja qualquer tipo de invasão, cyberterrorismo que coloque as telecomunicações do Brasil em risco? Bom, eu vou primeiro lhe dar uma resposta mais curta e depois, posteriormente, eu me delongarei para entrar mais em detalhes. Veja só, é pertinente nós termos preocupação com a questão de cibersegurança, com segurança de dados, né? Porque, afinal de contas, nós vamos ter um maior número de dados trafegando na rede. Tudo vai ser muito mais rápido e em números geometricamente muito maiores. Então, houve um debate sobre proibição de produtos chineses. Se alegou que isso aí deveria ser por causa de proteção de dados e espionagem. Isso não procede. Nós temos todas as condições tecnológicas de nos defender de eventuais riscos à soberania nacional, riscos à proteção de dados. Nós precisamos... O problema não é a questão do equipamento, a questão é nós colocarmos criptografia de ponta a ponta na rede. E isso resolve o problema. Nós precisamos auditar a segurança de dados, a privacidade, para nós termos condições de protegermos essa questão do aumento substancial de tráfego de dados. Então, é importante nós nos preocuparmos com segurança nacional. Essa preocupação tem que estar sempre presente, ela se aplica a tudo, a produtos, a equipamentos, vindo de quaisquer nações. Porém, nós temos que lembrar o seguinte: as empresas fornecedoras que trabalham aqui no país, independente da nacionalidade, eles são fiéis à soberania nacional. Nós temos parceria com todos. Nós comercializamos com todos. Agora, temos parceria geopolítica com alguns países, mas nós não podemos tomar parte em guerra comercial ou guerra política. O nosso mercado ele tem que ser livre. Nós vivemos numa economia de mercado. Vocês viram o ministro Fábio Faria reconhecendo esse posicionamento do setor. Ele fez uma viagem para diversos países, inclusive visitou equipamentos da Huawei na China. Vocês verem as grandes experiências da Huawei aqui no Brasil, somente no Brasil, né? Em Sorocaba ele tem gestão logística de IoT
negócios, internet das coisas, dos caminhões em fábrica, abastecidos através de robôs, controle de estoque, saldo de energia. Tem uma parceria da Claro e da Huawei lá no estado de Goiás, em Rio Verde, para as questões do agronegócio. Diversas startups estão trabalhando nisso aí. Nós temos um trabalho da Huawei também no Rio Grande do Sul, Smart City, né, um centro de inovação. Na USP tem também estão utilizando plataformas auxiliares de diagnóstico de Covid entre USP e Huawei para análise de imagem, para detectar mais rápido a questão do Covid. Então, essas empresas, elas estão reconhecidamente sérias, estão trabalhando no Brasil e nós precisamos defender o livre mercado. A discussão aqui não é ideologia, a discussão é tecnologia. Perfeito. Mas eu gostaria de botar um pouquinho de pimenta aí nessa discussão, porque a gente tem, especificamente no Ministério das Relações Exteriores do Brasil, uma politização muito grande, a chamada ala ideológica, né? E houve uma mudança de comando no Ministério muito recentemente. Você tinha o Ernesto Araújo, que era o ministro anterior, que era considerado um dos ícones, né, dessa ala mais ideológica. Agora nós temos o ministro novo, França, que parece estar dando um novo rumo à política externa brasileira. E aí eu gostaria de saber de quem é do setor se vocês estão mais animados e mais otimistas em relação à condução das negociações em relação ao 5G com o resto do mundo, se a gente vai ter, felizmente, um pouco menos de agenda ideológica e discussões um pouco mais econômicas, técnicas, racionais para o ganho do país em relação à implementação dessas tecnologias. Perfeito. Olha, Alexandre, eu creio que esta questão ela está superada. Nós fizemos um estudo da nossa ligação, quando começou a se falar que haveria cerceamento de um fornecedor específico, a respeito deste fornecedor e do país. Então, veja, como nós falamos anteriormente, o Brasil tem um modal na agricultura e na pecuária muito forte. A China recebeu 30% das nossas exportações. Ela representa 66% do nosso superávit comercial. Eu lhe pergunto, como é que nós, tendo tantas ligações em todos os setores com a China, de repente, nós vamos décadas, né? Há décadas, nós vamos dizer, eu não quero chinês porque ele tem olho puxado ou come pato. Isso não tem sentido. Aqui nós estamos falando de tecnologia e de conectividade em todo o país. Eu te pergunto, como é que ficaria a empregabilidade? Porque nós estamos treinando nossas empresas, são mais ou menos 57 mil empresas e 1.200.000 trabalhadores, 1.300.000 trabalhadores na tecnologia 5G. Qualquer cerceamento de fornecedor, o que vai ocasionar? Um aumento de custos. Existem estudos que dizem, que da Oxford Economics, que se você cercear fornecedor, nós vamos ter um aumento de custos em torno de 29% do valor. Nós temos 50% da nossa rede, metade da nossa rede é com equipamentos chineses, já no 3G e no 4G principalmente. Então, para nós irmos para outra tecnologia, nós vamos ter que tirar o equipamento 4G chinês e botar o equipamento chinês 5G. Quanto tempo isso vai demorar na implementação do 5G? 3, 4 anos? O Brasil aguenta isso aí? Não tem a mínima condição, né? E nós vamos ter uma perda de produtividade violenta. A Oxford Economics, ele fez um estudo em 8 mercados. E na Austrália, Canadá, França, Alemanha, alguns países, né? E a redução do PIB da Austrália seria em torno de 8 bilhões, e do Brasil, se nós quisermos extrapolarmos, vai ser em torno de 50 bilhões.
Por que isso? Sem nenhuma razão. Então, o que eu considero importante, e tenho certeza que o governo está nessa linha, principalmente o ministro Fábio Faria, que ele é um incentivador, um lutador para que saia logo o leilão 5G da forma correta. É zelar pela qualidade do sistema, por boas práticas, por exigir equipamentos importados legalmente, homologados pela Anatel, que tenham trabalhadores qualificados e homologados, que tenhamos empresas sérias, auditadas, seguindo as regras trabalhistas, tributárias e fiscais. Né? É isso que nós precisamos, porque nossas empresas elas são sérias, elas resguardam a segurança nacional e elas contribuem para a digitalização de todos os processos. É isso que nós precisamos. Maravilha. Vivian, eu estou achando tudo muito esclarecedor, acho que foi uma aula incrível para quem está nos acompanhando até agora, para mim também, eu aprendi bastante. Então, para a gente fechar numa nota aí mais otimista e tal, acredito, né, que a gente consiga, qual é, então, para a gente, na sua consideração final, o seu sentimento e a sua perspectiva para, aí, num futuro próximo, a real implementação e popularização do 5G no Brasil? Primeiro, o 5G é fundamental para nós darmos o pulo final, atingirmos o ponto de desenvolvimento do país. Um país desenvolvido, um país mais controlado, um país mais barato. Isso é muito importante. Nós precisamos ter o leilão rapidamente analisado de forma adequada, com preços razoáveis, que não seja um leilão arrecadatório. Nós temos que discutir tecnologia, eu ratifico isso aí, não ideologia. Nós temos que nos preocupar em avançar com o 5G para garantir a conectividade em todo o país. Nós não podemos afastar ninguém que esteja interessado no leilão. Quanto mais empresas puderem participar e fornecedores, melhor, não é? E, apesar de todos os avanços de penetração da internet e da banda larga, nós precisamos nos lembrar que em torno de 87% dos municípios ou 43% da população tem somente 2 a 7 acessos a cada 100 habitantes em banda larga. Então, 2 a 7 acessos de internet a cada 100 habitantes. Nós precisamos dar essa alavancada final de empregabilidade e novos negócios no país. E eu estou muito confiante, porque o Executivo quer, o ministro Fábio Faria quer, o Legislativo quer, e o 5G também quer. Então, certamente, nós vamos ter sucesso aí na licitação do 5G. Bom, muito obrigado. Então, terminamos com uma mensagem otimista aí para a população. A gente que está vivendo pandemia, está vivendo recessão econômica, eu acho que a gente precisa também equilibrar para a população brasileira, que também nem tudo está perdido, e temos aí perspectivas muito fascinantes de novas tecnologias que vão realmente transformar de uma maneira muito fundamental a vida e a economia dos brasileiros. Então, Vivian Soragi, presidente da FENINFRA, muito obrigado pelo seu tempo, por essa explanação absolutamente esclarecedora, didática, um presente aí para o meu público e para todo mundo que está interessado em entender esse assunto. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, e essa entrevista vai ficar disponível nos canais aí para quem quiser conhecer muito em breve. Muito obrigado e até a próxima entrevista do Imprensa Livre com Alexandre Borges. Muito obrigado. Obrigada, Alexandre. Um prazer estar aqui com vocês.